consórcio Libra Petrobras e a PUC. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado, professor. Eu queria aqui parabenizar pessoalmente o professor Zé Vicente pela mudança fantástica e progresso que ele fez aqui no ILEA, que hoje tem se transformado, pelo que eu vejo, em um maior centro emissor de novas ideias aqui na URGS. Acho que esse é um mérito fantástico. Bom, eu, de fato, trabalhei como professor aqui na URGS, na área de engenharia, mas depois, trabalhando no ILEA e na UNILA, comecei a entender a importância de outras áreas, e em particular das políticas públicas, e me interessar pela relação entre pesquisa, inovação, desenvolvimento, e agora estou como pesquisador sênior no CNPq nessa área. Bom, então, vamos falar de pesquisa e inovação, que são processos que acontecem num mundo globalizado. Aqui, para mim, na universidade, a mundialização começou com ênfase em pesquisa e pós-graduação. Nesse momento, começamos a ter que lidar com professores estrangeiros, congressos internacionais, bolsas sanduíche e a pressão para publicar em periódicos internacionais, coisa que era desconhecida antes. Eu vim para a Argentina em 1976, eu acho que a maioria de vocês não tinham nascido naquela época, e fui logo contratado para colaborar no curso de pós-graduação em Engenharia Civil da URGS, pelo professor José Serafim Gomes Franco, uma pessoa e um professor extraordinários. De paz, esse primeiro slide mostra na esquerda o professor Gomes Franco. Depois o Carlos Prato, um colega argentino. Depois vocês devem reconhecer aí o nosso ex-reitor Henneman, eu, bem mais jovem, e o professor Itionat, que foi meu orientador em Estados Unidos. Bom, então eu fui contratado pelo curso de pós-graduação, pelo Gomes Franco. O curso se desenvolveu muito bem, com excelentes professores e alunos. Um deles aqui é nosso colega Giuliani, e chegou a ter as notas mais altas da CAPES. A pós-graduação no Brasil, nessa época, foi alavancada por uma série de medidas específicas. Apoio e controle da FINEP, da CAPES e do CNPq. Bolsas, auxílios e diferenças importantes nos salários em função da titulação. Hoje o sistema está funcionando. Muitos dos meus exalunos já são titulares e alguns estão já se aposentando. Mas eu lembro, e alguns dos colegas mais antigos aqui devem lembrar, que a pós-graduação foi olhada no início com alarma e desconfiança. Isso foi uma reação à globalização, combinada, naturalmente, com a reação ao governo militar que a estava impondo.
Nesses tempos, a pós-graduação era separada da graduação, com diferentes autoridades, diferente financiamento, que estava a cargo da FINEP. Agora, passado todo esse tempo, acho que a maioria concordamos em que a pós-graduação, apesar de alguns problemas pontuais, foi um grande avanço. Por causa da pós-graduação, houve no Brasil um desenvolvimento científico muito rápido, um dos mais rápidos do planeta. No fim do século XX, o Brasil já possuía um establishment científico respeitável, que continua a crescer. Entre 1993 e 2003, a produção científica aumentou em 700%. E o Brasil chegou à posição 13ª, posição número 13, no ranking internacional. Pergunta importante. O que podemos fazer com esse establishment? Continuar a formar doutores e publicar papers? Ou também esforçar-nos em empregar esse conhecimento para alavancar o desenvolvimento do país? O nosso colega da URGS, da física da URGS e também diretor do IMETRO, o professor João Jornada, disse: um trabalhador pode não se interessar pelo número de doutores ou papers, mas vai se interessar por ciência se souber que gera empregos, melhora o atendimento à saúde e protege o meio ambiente. Naturalmente, quando falamos em desenvolvimento, pensamos em desenvolvimento sustentável, isto é, com justiça social e respeito pela natureza. Um caminho para esse desenvolvimento é a inovação, que é o novo e urgente objetivo de todos os países do mundo desde o início do século. Se lemos a World University News, que vem pela internet e traz notícias das universidades de todo o mundo, vemos isso com clareza. É uma nova etapa da mundialização. Brasil, como mencionamos antes, está na posição 13 em produção científica, mas no ranking da inovação está na posição 64, atrás do Chile, atrás da Costa Rica e atrás do México, só para falar em América Latina. Vamos ter que melhorar isso. Mas não é tão simples, porque o crescimento da pós-graduação aconteceu em um ciclo fechado dentro do ambiente do ensino superior. Os bons alunos da graduação fazem o doutorado, os melhores doutores viram professores. É um ciclo e assim vai. Tudo dentro de nosso ambiente universitário, do ambiente do ensino superior, controlado por nós. O caso da inovação é diferente. O ciclo deve sair da universidade, porque inovação não acontece na academia. Inovação acontece no mercado ou nas políticas públicas. Essa é a diferença essencial. E essa saída da universidade para fora da universidade é o grande problema. Naturalmente, para isso,
como fez na época do início da pós-graduação, o governo deverá criar mecanismos para alavancar essa mudança. Deles, ainda no governo da Dilma Rousseff, foi o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Mas, por enquanto, o maior esforço está sendo realizado pelas universidades e por empresas particulares. Muitos jovens já estão se preparando para inovação e empreendedorismo em todas as melhores universidades do Brasil. Teremos, logo, um MBA em inovação, oferecido pelas três irmãs, juntas, a URGS, a Unicinos e a PUC. Na semana passada, eu fui no shopping Iguatemi e me surpreendi com um ciclo de inovação para crianças. Tem um ciclo de inovação para crianças no shopping Iguatemi, com toda a parte técnica, digital, fantástico. Observando as notícias do site Baguette, que recomendo para vocês, está na internet também, impressiona a quantidade de startups de sucesso e os capitais envolvidos. Milhões e até bilhões de reais. Muitos jovens estão fazendo dinheiro, muito dinheiro, nessa linha. Como podemos continuar a colaborar desde a universidade? Bom, primeiro é melhorando o ensino e a educação. Temos que formar os melhores médicos do planeta. Temos que formar os melhores engenheiros do planeta, os melhores químicos do planeta, e por aí vai. E há bastante espaço para isso. Segundo, temos que continuar aproximando universidades e governos locais. Por exemplo, já há tratativas com os governos de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, onde está trabalhando o professor Lang, que foi nosso pró-reitor de pesquisa. Terceiro, um dos caminhos mais adequados parece ser impulsionar a inovação através dos jovens, promovendo startups e empreendedorismo e trazendo empresas para dentro da universidade. Esse é o caminho que já estão seguindo faz tempo nossas universidades com seus parques tecnológicos. Meu colega, o professor Eduardo Giuliani, da PUC, é um especialista internacionalmente respeitado nessa área e vai falar para vocês. Uma última observação. Neste tema, como no tema da pesquisa e da ciência em geral, é importante não introduzir barreiras ideológicas. Os Estados Unidos, a Suíça, a China, só para mencionar três países com regimes políticos totalmente diferentes, mas que todos eles estão no topo das áreas de pesquisa e inovação, estão competindo entre eles, mas também estão trocando informação, estão trocando capitais e estão empregando metodologias similares. Temos que copiar o que fazem os países onde a inovação funciona bem. Para terminar, vou mostrar alguns outros slides, se você vai passando, por favor. Eu posso passar.
Bom, esse é um livro que escrevimos aí com dois colegas, um deles aqui, que trata desses assuntos. Acho que é fácil de ler, pode ser útil e é de graça. Vocês podem encontrar ele na internet entrando no próximo, por favor. Esse é o sumário. Fala em desenvolvimento econômico, inovação tecnológica, revolução industrial na Grã-Bretanha, que foi um marco para a inovação. Fala de ITA e Embraer, que foi uma fantástica situação de colaboração entre universidade e empresa. Outra colaboração entre universidade e empresa, que foi a relação COPE-Petrobras. Fala do caso da Gerdau, acá em Porto Alegre. Fala de um exemplo um tanto negativo na França. E depois fala do ensino e pesquisa na universidade, interação em universidade-empresa, ecossistemas de inovação. E vocês podem baixar ele nesse local aí. Para o professor Zé, que é meu amigo, eu trouxe um exemplar de papel, mas... E se você pode passar para o Elgio, por favor. Obrigado. A próxima, por favor. Então, só para repetir. Inovação, descobrimentos científicos acontecem na academia. Normalmente, descobrimentos científicos acontecem na academia. Patentes podem ser registradas na academia. Mas inovação só acontece no mercado ou nas políticas públicas. Próximo. Bom, aqui está o João Jornada, que falou essa frase sobre a necessidade de usar os recursos e os descobrimentos da ciência para melhorar a vida da população. E a última, uma coisa, o exemplo do Vietnã, que é um exemplo até chocante. O Vietnã, o ano passado, as exportações de Vietnã no ano passado ultrapassaram as exportações do Brasil, sendo que Vietnã é um paísinho que tem 20 vezes menor em área do que o Brasil. Vietnã é um país que manteve uma longa guerra primeiro com França, depois de Estados Unidos. Estados Unidos matou milhões de vietnamitas, os Vietcongs, destruiu praticamente o Vietnã. A partir de 1973, que acho que foi o ano da rendição de Estados Unidos, a primeira guerra, acho que Estados Unidos perdeu, embora eles não reconheçam, mas perderam. O Vietnã reconstruiu o país e abriu sua economia. Hoje é o terceiro maior produtor de café do mundo, é líder em eletrônica avançada, em indústria, em diferentes atividades. Envia 17.000 estudantes por ano a estudar em universidades americanas. Tem instaladas no próprio Vietnã diversas universidades americanas. E as aulas nas universidades técnicas vietnamitas são ministradas em inglês. Entretanto, Vietnã continua rigidamente um Estado comunista politicamente fechado. Mas está realmente desenvolvendo o país e melhorando a vida, pelo menos a vida econômica dos seus habitantes. Isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, professor Creus. Professor Eduardo. Muito obrigado. Sim, sim.
pessoal, boa tarde para vocês. Talvez seja por costume meu, assim, de dar aula tanto tempo, eu vou falar de pé aqui, tá? Acho que eu vou se sentir um pouquinho melhor e o tempo não é longo nem pequeno. Quando o José Vicente convidou, nos deu um tempo de 20, 25 minutos, acho que vai ser por aí. Acho que o tempo sempre é o tempo exato para a gente poder passar uma ideia resumida, sintética. Eu vou procurar fazer isso. Professor José Vicente, muito obrigado. Agradeço, na verdade, assim, complementarmente ao convite do ano passado, né, que foi feito para nós, para o professor Creuza e para mim, e a gente estava em viagem naquele período e não houve esquecimento, foi renovado nesse ano, a gente agradece. A ideia é falar por trás do livro um pouquinho, e a gente fez um recorte, a gente mais ou menos separou alguma coisa, mas vocês vão ver que a gente tem uma ideia bem alinhada sobre o que foi comentado aqui. Mas, em suma, está de volta, a casa que a gente se forma é sempre muito bom, pessoal. Eu fico muito satisfeito e agradeço o convite por isso. Tá? Sou professor na PUC já há bastante tempo agora, atuo também na área sou engenheiro civil de formação, trabalho profissionalmente nessa área. A vida me levou também para essa área de inovação, depois que eu pude abrir uma janela de oportunidade com o meu doutorado na área de gestão do conhecimento. Isso me abriu um pouco assim, essa área que eu venho compartilhar com vocês, não tanto o meu conhecimento, mas assim, a minha experiência nos últimos, talvez, 10, 12 anos, assim, nessa área. No recorte que eu vou fazer, ele é sintético, na verdade, eu procurei fazer alguma coisa que fosse no tempo adequado para a gente passar uma percepção nossa, que ela resgata um pouquinho o que a gente procurou fazer no livro, mas um pouco da experiência que se tem e trabalhar em ambientes de inovação nos últimos anos. A ideia é falar um pouquinho assim, de conhecimento e inovação nos dias de hoje. Eu vou procurar fazer 2 recortes em seguida. De saída, eu vou trazer eu só quero fazer algumas manchetes rápidas, assim, que dizem assim, todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Quer dizer assim, cada dor, cada experiência é diferente da outra. E isso eu acho que a gente deve considerar. Isso, de certa maneira, perpassa também pelos nossos ecossistemas de inovação, quando a gente tem experiências que às vezes muitas dão certas, e a gente se iguala, e outras tantas que são próprias nossas, nas coisas que a gente tem que recuperar. Isso está no livro, no início do livro, Ana Karenina, do Leon Tolstói. Um segundo, que a gente já tem bastante conhecimento disso, é dizer que a gente é a gente mesmo, as nossas circunstâncias, quer dizer, o nosso contexto são muito importantes para falar das nossas experiências, quer dizer, se eu fosse aqui eventualmente falar sobre o ecossistema de inovação do Tecnopuc e da PUC, fatalmente pegar esse ecossistema e colocar na Europa ou nos Estados Unidos seria absolutamente diferente. E eu não sei se teria os mesmos resultados que a gente tem aqui. Então, acho que sempre cabe esse recorte. Outra coisa, porque a gente vive num ambiente hoje assim, de absoluta alteração, muito rápida, foi falado antes, a questão da velocidade das mudanças, e a gente tem refletido muito nas nossas mudanças recentes, estruturais, enquanto organização, enquanto ecossistema de inovação. Se a gente quer olhar o passado, é bom a gente dar uma olhada no presente, porque é o resultado dele. E a gente tem olhado isso com carinho e com a questão crítica. Se a gente quer dar uma olhada no futuro e a gente vê o que pode acontecer lá, é bom que a gente olhe hoje, porque o presente de hoje pode ser a causa da frente. Isso aqui, na verdade, disse que tem como origem o Confúcio, é hiperantigo, como você sabe, mas eu acho que sempre vale a gente refletir sobre isso. As coisas não vêm do nada, de algum lugar elas vêm. E encerrando só essas 3 manchetes iniciais, assim, essa questão que nos afeta muito hoje, que a gente muda rápido, a gente diz que tem que mudar, e acho que a gente está sendo impelido para isso. E uma das razões que eu acho que a gente tem que ver, essa foto me agrada muito, sabe, porque as coisas se perpetuam se a gente não tiver momentos de mudança de paradigma, de mudanças de perfil. E no momento que a gente vive hoje, é absolutamente indispensável que a gente procure romper certas mudanças culturais que a gente vive, e isso que tem acontecido. A inovação e o conhecimento têm nos levado muito rapidamente para isso. Senão, as coisas se perpetuam numa criança de poucos anos, refletindo os mesmos modelos mentais e de pensamento que os adultos que a precederam. Eu queria fazer um comentário para vocês em 2 perspectivas, bem rápidas e singelas, né? Fatalmente o tempo não permite que a gente se aprofunde. Se vocês quiserem alguma pergunta complementar, vai ser um prazer procurar responder. Mas se fala muito
numa perspectiva como essa, que a gente tem que pensar globalmente e agir localmente. De certa maneira, eu acho interessante isso, acho que cabe com uma boa reflexão. Eu vou fazer uma rápida abordagem no global e uma rápida abordagem no local. E elegi, fiz algumas opções para a gente ter, pelo menos, algum exemplo disso em ambas as perspectivas. Uma questão que me parece importante, olhando o mundo como ele está vivendo hoje, como ele é, interdisciplinar, multidisciplinar, todo conectado, absolutamente mudado nos últimos anos e rapidamente. Se falou aí de computador da década de 80 para 90, que a gente usava papelão, a gente chegou a pegar essa época de imprimir, de perfurar cartão para ler cartão em leitora de cartões para processar programas de computação. Hoje a gente fala muito que para frente a gente já não está mais tão preocupado assim com os títulos, com os rótulos das nossas profissões, mas muito mais, na verdade, está preocupado com as nossas habilidades, as nossas competências. Talvez seja isso uma coisa que a gente deva olhar com muito carinho para frente. Como é que esse novo mercado que está se formando aí, que eu não sei o quanto a gente vai poder forjá-lo e o quanto a gente vai poder acompanhar para se inserir. Se vocês olharem, eu vou passar duas comparações como essas na sequência agora. As 10 top skills avaliado por esse reporte, comparando 2015 com 2020. 2020 é hoje já, nós já estamos aqui. Ou seja, quando isso foi feito, provavelmente estava muito próximo ali de 2015 e foi colocada essa perspectiva. Então nós tínhamos 10 competências que lá em 2015 eram as top 10 e a perspectiva que se tinha então, que se teria em 2020. Vejam que interessante, assim, o que era lá em 2015 a questão de criatividade, e hoje está na base da inovação, ela hoje, na verdade, está numa posição bem mais relevante. Duas habilidades, duas skills que nós não tínhamos ranqueados em 2015 já aparecem aqui. Inteligência emocional e flexibilidade cognitiva, capacidade da gente transitar em várias áreas do conhecimento, sair de uma caixa mais disciplinar e ir para uma caixa mais aberta. Isso passa a ser alguma coisa que é absolutamente fundamental. Então tem uma mudança há 5 anos, pessoal, é muito pouco tempo. Tá? Então, assim, quando a gente olha a educação, eu vou fechar a minha abordagem no final com essa questão da educação, assim, tem um trânsito aqui que nós, universidades, nos pega e a gente tem que estar atentos a isso. O Alvin Toffler, ainda na década de 90, eu não tenho um ano preciso que ele disse isso, mas ele já falava assim, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem mais ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Isso já, pessoas agora, pensadores de hoje, já dizem isso também, e acho que isso aí é absolutamente indispensável. Essa questão da gente ter capacidade disruptiva de aprender novos conhecimentos, muito além daqueles que a gente viu nas nossas classes de sala de aula. Tá? Quando eu falei lá, na verdade, assim, aquela questão de que mudar é indispensável, é um pouco isso que a charge diz, né? Quer dizer assim, o cara não tem tempo para pensar, tem que trabalhar de qualquer maneira e agradece qualquer tipo de inovação que pode vir pela frente. Essa é a segunda, agora a gente já está um pouquinho mais avançado, né, entre 2018 e 2022, né, 10 do mesmo reporte, ou da mesma base de dados, 10 top skills que nós tínhamos em 18, e como é que a gente poderia, quais são as tendências para 2022, né? Já nessas 10 que estão aqui, já não aparece, por exemplo, aprendizagem ativa, já não aparecia antes, agora aparece de uma forma bastante relevante, ou seja, a participação do educando nessas propostas de necessidade de novas competências e novas habilidades. Duas habilidades que nós tínhamos antes, tá? Muita atenção à questão de detalhes, coordenação e gestão de tempo, sequer aparecem. Tendências, né, pessoal? Não sou nem guru, nem nada, assim, mas tendências e acompanhando o que a literatura e as pesquisas estão nos indicando. Nem aparecem. E aparecem já duas novas habilidades, por exemplo, dentre as outras, que é a questão de design de tecnologia e programação e análise de sistemas e avaliação. Quer dizer, então, está se dedicando muito a isso. Isso está mudando cada vez mais rápido,
essas mudanças têm um impacto da enorme evolução tecnológica que se tem, mas ela por si só não é a solução final, mas essas questões de transformação digital que a gente passa hoje, elas impactam não só no mundo da tecnologia para resolver um problema complexo tecnológico, mas o que cabe é perguntar o quanto elas impactam no contexto da organização, do coletivo, do nosso comportamento, das nossas tomadas de decisão. Praticamente fechando essa primeira perspectiva, quer dizer, quais são as expectativas, tá, para o nosso século hoje, na questão de formação, de educação, né? Ela tende a ser cada vez mais interdisciplinar. Quer dizer, assim, a gente que se formou, eu que me formei em engenharia civil numa caixa bem restrita, né? Isso não é mais suficiente. Hoje, nas minhas aulas na engenharia civil, ou a gente tem uma tendência hoje de procurar ampliar um pouco, porque um bom engenheiro civil, um bom qualquer rótulo de formação, tem que ter uma visão global, que fatalmente na década de 70 e 80 a gente não tinha. Então tem fundamentos básicos gerais, tem competências que têm que ser alcançadas e tem qualidades adicionais que têm que ser perseguidas. Eu vou me deter um pouquinho nessa questão da curiosidade, da iniciativa, da persistência, capacidade de adaptação, liderança. Hoje eu acho que é absolutamente indispensável. Se me perguntar assim, mas não era indispensável antes? Talvez fosse para uma grande diferenciação, mas não talvez para a sustentabilidade naquele momento. Hoje eu acho que é absolutamente indispensável isso para um desenvolvimento de carreira, de negócio. Esse é um escritor recente, tem vários livros que são best-seller hoje, o Harari, tá? Homo Sapiens, ele escreveu há pouco, e no fundo ele escreve a mesma coisa que o Alvin Toffler dizia no século XX, né, alguns anos atrás. Para poder acompanhar o mundo lá para o ano de 2050, você vai precisar não só inventar novas ideias e produtos, mas acima de tudo vai precisar reinventar a você mesmo muitas e muitas vezes. Aprender, desaprender tantas vezes quanto seja necessário. Quer dizer, assim, a sala de aula hoje, se a gente não puder, se a gente não tiver um pouco desse foco de levar para a sala de aula algo que não seja exatamente aquilo que o aluno esteja esperando, eu acho que a gente talvez não esteja contribuindo numa perspectiva futura de uma educação ativa, contributiva, né? Perspectiva local. Então tá, eu enxergo o mundo assim, eu acho que tem uma mudança grande nesse contexto, a gente ouve muito falar disso, eu acho que é importante. Eu falo isso porque, para trazer para vocês assim, ó, a gente quando trabalha em ecossistemas de inovação numa universidade, a gente está atento a isso, é fundamental. O ecossistema de inovação, ele não é simplesmente um local físico que a gente recebe empresas e cobra aluguel, isso aí existe em outros nomes, condomínio de empresas, distrito industrial. Um ecossistema de inovação está bem longe disso. E acho que passa por um verbo que é absolutamente integrador. A gente tem que, em termos local, assim, a gente pode falar em local em duas dimensões, quem sabe. Pode falar local em termos da nossa cidade aqui, no nosso estado, mas eu vou falar mais na cidade de Porto Alegre. E pode falar, pegar um grãozinho menor, eu vou fazer um comentário muito rápido do Tecnopuc como ilustração do potencial que a gente tem na nossa proximidade geográfica aqui. A gente tem uma iniciativa que o professor tangenciou logo agora em seguida, tá? Logo antes. Nós temos uma aliança para inovação em Porto Alegre. Foi uma iniciativa absolutamente colaborativa, interessante, fantástica. Está na nossa mão um pouco o domínio do nosso futuro para a nossa cidade e, quem sabe, do nosso estado num curto e médio prazo. Houve uma união significativa, estratégica da PUC, da URGS, da Unicinos, basicamente tendo como protagonistas os seus parques tecnológicos, o Tecnopuc, o Zenit da URGS e o Tecnocinos, no sentido de tentar promover uma brutal mudança para a cidade de Porto Alegre. E foi criado esse convênio que já saiu do papel, que levou o nome de Aliança para a Inovação. Essa figura me agrada muito, porque, na verdade, o que a gente está propondo aí, o que se propõe aí, é que as experiências desses ecossistemas de inovação, ou dessas inúmeras iniciativas de inovação, transbordem, passem para fora dos nossos muros, transitem mais próximo da sociedade. E essa é uma ação factual, real, assim, é isso que está se procurando fazer, e eu digo para vocês que já tem várias conquistas muito interessantes. Um ano depois de assinado o
a aliança, e é um prazo absolutamente curto, pessoal, entre abril de 18 e abril de 19, praticamente, daquela aliança, que é uma aliança mais formal, mais textual, foi um convênio, houve uma mobilização efetiva, e as 3 universidades, tendo a prefeitura como uma grande apoiadora, mas foi formado o Pacto Alegre, que tem, na verdade, como grande visão de curto prazo, longo prazo, 10 anos, se a gente olhar, transformar Porto Alegre como uma referência na área de inovação em termos de América Latina. Assim como a gente tem hoje na América Latina a cidade de Medellín, que você sabe tem uma história da década de 80 para cá, que fez essa cidade ter um problema de tráfego enorme, ela está absolutamente resgatada e a inovação foi um vetor para isso. Já foram eleitos 6 macros desafios, tá? Desculpa, essa lâmina está em espanhol, porque outro dia... E eu deixei assim, por gosto, até para fazer um comentário aqui. Essa questão da inovação, ela transita muitos dos nossos países. Muitos dos países hoje. Não todos, eu acho, mas muitos dos países. Na América Latina, ela tem sido um protagonista muito grande. Recentemente, eu estive na Colômbia, estive no Equador. Iniciativas de inovação estão pipocando em todos os lugares. Então, quer dizer assim, no mínimo a gente tem que andar, tem que correr para não ficar para trás. Mas Porto Alegre já elegeu, o Pacto Alegre já promoveu para nós mudanças, perspectivas de ações significativas, concretas, que visam gerar e manter talentos na nossa capital, no nosso estado, que isso é fato, a gente perde muita gente capaz, e o que a gente forma aqui entra em qualquer nicho de mercado no mundo inteiro. Promover a transformação urbana em ambientes inteligentes, smart cities, se for o caso, melhorar o nível de ambientes de negócio, melhorar e qualificar a imagem de Porto Alegre, ampliar a qualidade de vida, segurança, cultura, meio ambiente, e eu poderia acrescentar a arte, que foi um pouco do painel anterior, e a modernização da administração pública, transformando, quem sabe, num acesso mais digital. Existem coisas concretas para isso. A mobilização que se fez, se foram as protagonistas, as 3 universidades, mais um ente, que era a prefeitura 4, vamos dizer assim, tá? E hoje as 3 universidades têm, na verdade, líderes em suas iniciativas. Aqui é o diretor da Escola de Engenharia, o professor Luiz Carlos, lá na PUC tem o professor Jorge Aldi, na Unicinos também tem, o professor Balestrin. Hoje, na verdade, esse pacto tem uma mesa estratégica de 75 organizações. Então, pelo número, não vai ser ali que se toma decisões, mas vocês podem ter uma ideia que são 75 organizações interessadas em promoção de uma transformação para a cidade de Porto Alegre. E aí que eu acho que a coisa pode andar de forma muito positiva. Me parece que o impacto está surtindo efeito dessa mudança, que até a imprensa, que na verdade nunca dá muita bola para essas questões acadêmicas, na verdade, muito recentemente, não faz questão de um mês, exatamente quando estava indo para o Equador, houve uma grande matéria na Zero Hora, resgatando um pouco essa questão dessa mobilização, auxiliando e contribuindo na publicização disso, e foi feito até um mapa de inovação, já não só de Porto Alegre, quer dizer, aquilo que se transbordou desses ecossistemas de inovação, dos 3 parques, para a cidade, para a capital, tendo, na verdade, um veículo como esse, já foi feito o mapeamento da inovação na grande Porto Alegre, ou seja, já se tem um horizonte para o Estado. E como o professor Creus falou, assim, o próprio Estado hoje, que tem na Secretaria de Inovação resgatada nesse governo, porque no governo anterior não tinha uma secretaria com esse foco, já trabalha com esse horizonte de levar isso para o Rio Grande do Sul, que tem lá uma rede de parques incubadoras bastante interessante, robusta, ativa, perspectiva interessante. Descendo só, para ilustrar um pouquinho, um grão a mais nessa questão local, da capital, para um exemplo nosso, e aí, na verdade, eu puxo um exemplo que eu conheço bem, que eu convivo há vários anos e participo dele. O Tecnopuc é um exemplo para nós de ecossistema de inovação, como o Zenit, como a Unicinos, que são ligeiramente mais novos, né? Mas é um parque, é um ecossistema de sucesso, reconhecido hoje, para mostrar um pouquinho assim, a capacidade que a gente tem enquanto capital, enquanto Estado, né? E o que também, de certa maneira, me preocupa quando eu for fechar esse nosso papo aqui. Mas é reconhecido como o melhor ecossistema brasileiro hoje de inovação, reconhecido nacionalmente e internacionalmente.
A gente tem uma perspectiva hoje de ter feito uma profunda mudança organizacional em 2017 e tem como meta gerar 1.000 iniciativas de negócio inovadores em 10 anos. Tá? Como meta, como uma intenção estratégica. O que é o nosso tamanho hoje, assim, sabe? Hoje nós temos, isso está dividido entre o campus da PUC Central, a área da saúde, do lado do Hospital São Lucas, e o Tecnopuc Viamão, que está um pouquinho depois do nosso campus aqui da URGS, aqui no antigo seminário. São 170 organizações, empresas, associações, mais de 7.000 pessoas trabalhando lá. Não estou falando de alunos e pesquisadores, estou falando de 7.000 colaboradores, onde dentro disso tem um conjunto relativamente pequeno de professores, pesquisadores como eu, alunos, bolsistas, 27 hectares de intersites, como eu falei, e mais de 90.000 metros quadrados de área construída. Números assim, pessoal, que somados aos outros 2 ecossistemas, Tecnocinos e o da URGS do Zenit, impactam muito em qualquer lugar que a gente vá. Qualquer lugar que a gente vá. É significativo isso. Ter 7.000 pessoas, no nosso caso, envolvidas em inovação, impacto de inovação social, isso causa impacto em qualquer lugar, não só no Brasil, mas no mundo. Mas eu volto agora para fechar, e é a minha penúltima lâmina aqui, uma pesquisa muito recente, eu vou fazer um upgrade em relação ao que o professor Guilherme comentou, e de fato ele tinha razão, o Brasil estava na posição 64 no ranking de inovação mundial, tá? Mas na verdade a semana passada saiu um novo ranking e a gente baixou para o número 66. Eu não vou dizer nem que é uma vergonha, mas eu acho que quase é uma vergonha, sabe? É uma posição que na verdade não condiz com o potencial que a gente tem. Hoje no mundo, tá, é o índice global de inovação que é desenvolvido e gerenciado pela Universidade de Cornell. Um resultado também desse censo diz que o mundo inteiro continua investindo em inovação e conhecimento, governos na casa de 7%, empresas em 5%, e mesmo num contexto como esse a gente tem, na verdade, uma mudança de posição para pior, a gente cai 2 posições. Com países da América Latina que estão na nossa frente, como o professor Creus falou. E tem aí México, tem Chile, tá? A China não está no top 10, mas ela está já chegando ao top 10, está no lugar 14º. Hoje tem, inclusive, uma coluna no jornal da Cidade na Zero Hora que aborda esse contexto aqui. Então, numa posição razoavelmente baixa para o nosso potencial, mesmo tendo um cluster de pesquisa, desenvolvimento e inovação no país, o que eu digo, em ilhas, talvez como as nossas aqui, mas em termos de contexto de país, é relativamente fraco. E acho que aí é que reside a nossa grande dificuldade. Então, a gente tem um reconhecimento grande em algumas áreas, mas isso não reflete ainda. A distância entre a academia e a inovação e o negócio ainda não está muito próximo da nossa mão. Perspectiva me parece que a gente tem. Quando Porto Alegre se mobiliza, e tem Florianópolis também está mobilizada, Porto Digital no Recife também uma mobilização grande, com um parque importante, mas a gente ainda não consegue ver isso num tecido, numa estratégia que seja uma estratégia de país. Tá? Então, por isso que a gente não consegue sair. E eu fecho esse meu comentário, assim, se eu puder voltar para conhecimento e inovação, que eu acho que é a grande saída para um país como o nosso, se eu não disser assim, que é a grande saída para qualquer país, mas igual vou falar do nosso, né? Qual será a nossa direção para frente? Essa que é a questão que se impõe. O momento não é dos melhores assim, para a gente pensar nisso para frente, mas igual, acho que o nosso contexto nos obriga, na verdade, a ter uma perspectiva de futuro e eu acho que passa por aqui. Se eu fosse responder, talvez, eu diria que tem que passar pela educação. Educação, ela tem que ser cada vez mais interdisciplinar, ela tem que sair fora das caixas disciplinares, tem que olhar a questão da criatividade da arte, para a gente poder transbordar isso a partir desses ambientes de inovação. Mas fica essa questão para nós, se a gente puder refletir um pouquinho sobre isso. É isso, pessoal. Muito obrigado.